Segredos da vitória. Quais são os segredos que apareceram aí na tela? Santidade, fé e perseverança. Nós temos falado sobre santidade nas últimas semanas. E hoje eu quero falar sobre fé. Quero falar sobre fé na perspectiva bíblica, não na perspectiva do senso comum. Da fé como religiosidade, fé como crendice, ou fé como fezinha na loteria, ou fé como pensamento positivo. Não é sobre esse tipo de fé que eu estou falando. É a fé que vem de Deus. A fé que é implantada pelo próprio Senhor nos nossos corações. Na carta aos Hebreus, que segundo alguns estudiosos, entendem que foi escrita por São Paulo, por Paulo de Tarso, embora não haja referência de autoria, mas em razão do tom da carta, em razão do estilo da carta, dos destinatários e da própria teologia da carta, muitos atribuem que foi mesmo São Paulo que escreveu essa carta. Ele escreveu a um grupo específico, a uma etnia específica, a um povo específico, povo judeu, povo hebreu. E ao escrever ao povo hebreu, Paulo estava desejoso de criar no coração dos cristãos que se converteram do judaísmo, porque o judeu não precisa deixar de ser judeu para ser cristão. Isso é uma coisa muito importante. O judaísmo é a nação, o povo judeu é o povo escolhido do Senhor. O povo primeiro, o povo que é chamado de oliveira. Nós fomos enxertados nessa oliveira. É da raiz, é da seiva que passa nessa árvore que Deus nos alimenta, todas as nações da terra, porque Jesus, ele é a semente do povo judeu. É uma semente judaica. E em Jesus nós somos todos abençoados. O objetivo aqui de São Paulo é ensinar aos judeus, conversos ao cristianismo, o que é fé. E como eles deveriam viver dessa nova realidade de fé que eles receberam. Uma fé aperfeiçoada. Por quê? Porque a fé que é representada no Velho Testamento é uma fé que ainda não alcançou a sua plenitude, porque Jesus não tinha sido ainda apresentado ao mundo. E aqui nós vamos percorrer de uma ideia de fé bíblica para os nossos dias como cristãos. Esse era o objetivo de Paulo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Vamos ler o 3 comigo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é formadora do universo, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui ele fala da criação de todas as coisas pelo Senhor. Aí nós vamos para o 30, vai para o verso 30 do mesmo capítulo, e a Bíblia nos ensina que pela fé caíram os muros de onde, gente? De Jericó, depois de serem rodeados durante quantos dias? 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Para aqui um pouquinho, olha para mim. Antes do verso 30, e especialmente a partir do verso 4 ao 31, o autor dá vários exemplos de fé, desde Abel, Enoque, Noé, Abraão. Ele fala de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. Aí ele fala das muralhas de Jericó que caíram. Ele fala de Raabe, a prostituta que acolheu o povo judeu em Jericó, e por isso Deus a salvou. E depois ele diz assim, no verso 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé fizeram o que, gente? Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões.
como foi o caso de Daniel. Apagaram o poder do fogo, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Escaparam do fio da espada. Grifa aí, escaparam do fio da espada. Porque lá na frente tem uma outra passagem que talvez deixe você confuso. No começo, Deus está dizendo que pela fé, alguns escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram o quê? Força. Grifa esse outro texto. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e o que, gente? Tudo isso pelo que, gente? Aí vocês vão dizer, oxe, pela fé, o cara foi acorrentado. Pela fé ele foi colocado na prisão. Isso não combina muito com o evangelho que passa na televisão hoje, não. Como? Pela fé acorrentado? Agora eu vou confundir sua cabeça. Eu não, a palavra. Olha o que a Bíblia diz. 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, e o que, gente? Mortos ao fio da espada. Lá em cima ele diz que pela fé alguns escaparam do fio da espada. Mas aqui ele diz que pela mesma fé alguns morreram ao fio da espada. Parece confuso, mas não é. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Vamos repetir comigo o 38. O mundo não era digno deles. Mais uma vez, o mundo não era digno deles. Mais alto, o mundo não era digno deles. Fé, uma palavra pequena, 2 letras, mas de um poder fora de série. A primeira definição que o autor sagrado dá sobre fé está no verso 1. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé aqui é tida como uma certeza absoluta que eu tenho com relação àquilo que eu espero que chegue, que aconteça. Alguns podem pensar que isso tem a ver com pensamento positivo. Eu vou ficar aqui. Vai acontecer. Repita. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Essa certeza que a Bíblia se refere é uma certeza que vem de Deus. E não é absolutamente baseada em uma espera com base em nada, mas com base em promessas. O autor quer dizer que se Deus promete alguma coisa, nós andamos em obediência a Deus, e a fé nos dá uma certeza absoluta de que aquilo que nós esperamos irá acontecer, porque Deus nos prometeu. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre isso. Passou um filme, não sei, parece que o nome é O Dia Depois de Amanhã, é isso mesmo, gente? O Dia Depois de Amanhã. Esse filme, ele retrata um fato muito interessante. Ele seria uma suposta catástrofe na Terra que aconteceu em razão da vinda de uma nova era glacial, em que houve um resfriamento completo da Terra, a ponto de matar as pessoas. E o epicentro da história se passa entre a Casa Branca, presidente dos Estados Unidos, um território mais ao sul dos Estados Unidos, e um grupo de pessoas que na hora que um grande maremoto toma conta de Nova York,
vai para a biblioteca de Nova York. Eu não sei se vocês se lembram desse filme. As pessoas vão para a biblioteca de Nova York, um grupo vai ali se proteger do frio. E é interessante que um dos atores, o seu pai, trabalhava com estudos científicos nessa área, e o filho, para dizer que estava vivo, desce à biblioteca e quase se afoga para pegar um orelhão e avisar o pai que estava na biblioteca de Nova York. E o que é que o pai disse a ele? Meu filho, não saia daí que eu vou lhe buscar. E não se tratava de uma criança, era um adulto já, era um jovem adulto. E o pai disse, eu vou lhe buscar, eu vou até onde você está. Olha que coisa maravilhosa. O filme mostra que muitas pessoas, quando começaram a passar fome ali dentro da biblioteca, a comida começou a faltar, um grupo promove meio que uma saída em massa, junto com os policiais, para encontrarem ajuda em outro lugar. E o filme diz que mostra que muitas pessoas, todas praticamente, morreram ao sair da biblioteca. E eles ficaram lá. E ele disse, eu não vou sair. Por que eu não vou sair? Porque meu pai disse, espere que eu venho lhe buscar. E aquele jovem, ele enfrenta todas as dificuldades junto com aquele pequeno grupo. Sua namorada passa por um processo de infecção, um corte que ela levou. E ali, gente, era uma situação extremamente complexa. E qualquer pessoa com razão, usando a razão, diria, meu pai nunca vai vir me buscar. Pelo simples fato de que é impossível chegar em Nova York. Quem está aqui, quem foi para a rua, morreu. Milhares de pessoas morreram com o maremoto. Meu pai nunca vai chegar aqui. E o filme diz que aquele pai chegou no final, alcançou o seu filho, salvou uma série de outras pessoas que estavam na biblioteca e trouxe ajuda para salvar os sobreviventes da cidade de Nova York. O que é que isso nos ensina? Que a fé que Deus exige de nós é a fé que me faz parar, esperar, confiar e ter, conforme diz o autor, o quê? A certeza daquilo que esperamos. Você espera no Senhor? Sim ou não? Quem espera no Senhor, esse nunca será confundido. Quem espera do Senhor nunca será enganado. Aquele que espera das mãos de Deus nunca será decepcionado, porque o nosso Deus nunca falha. A fé não é baseada em conjecturas, mas é baseada na obediência daquele que, pela certeza que tem de que o que espera virá, mantém-se firme, fiel e perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel, perseverante, esperando aquilo que o Senhor haverá de fazer. E ele vem com mais uma definição. Ele diz, ora, é a prova das coisas que não vemos. Olha, eu não estou vendo, mas a fé é a prova, é a evidência de que isso que eu não estou vendo é real, vai acontecer, virá, é uma promessa divina. Deus falou na palavra, Deus falou comigo, então é óbvio que isso virá acontecer. Eu me lembro, gente, que quando nós compramos a Cidade Viva, lá a terra, lá na BR, isso foi há 8 anos, que nós recebemos um comando divino de abençoar dependentes químicos, idosos abandonados, ex-presidiários, e que ali seria um centro não só de cuidado, mas que através do Centro de Convenções Internacional lá, seria e será em nome de Jesus, um lugar de reflexões sobre a ação da igreja na cidade, para que muitas vidas sejam alcançadas. Só que isso foi há 8 anos. Há 8 anos, gente, nós éramos muito menores do que somos hoje. Nós não tínhamos nem 10% da quantidade de pessoas que a Cidade Viva tem hoje. Nem bonequinho tinha, meu amigo. Nem sem cabeça, nem com bracinho, nem com perna curta, não tinha nada. Não tinha nem bonequinho ainda. Aí não tinha dinheiro para fazer essas coisas, não tinha letreiro, não tinha nada. Nos reuníamos num lugarzinho muito simples ali na beira da praia ali, que hoje está lá, inclusive abandonado, parece que não está funcionando nada hoje em dia, e nós ali estávamos, e Deus nos comanda, e Deus diz, vá
vá, entre nesse lugar. E eu entrava ali, meu amigo, eu dizia, como? Eu estou aqui no meio de um lugar para fazer algo que eu não tenho condições. Gente, a terra que nós adquirimos, ela tem 150 hectares. Você sabe o que são 150 hectares? 1.500.000 metros quadrados. Você quer saber uma referência de tamanho? Vocês acham grande aqui o centro de convenções e a escola? Essa área aqui é grande? É ou não é grande? É um quarteirão inteiro. A área lá é 150 vezes esse tamanho. É vez com força. E aí, quando nós chegamos naquele lugar, e eu digo, meu Deus, nós não temos nada, nós estamos aqui liso, feito pitomba em boca de banguelo gripado. Não temos nada, como é que nós vamos comprar esse negócio? E é interessante que quando nós entramos ali, e quando eu caminhava naquela terra, Deus colocava uma convicção tão grande de que aquilo seria nosso, sem dinheiro, sem nenhuma plausibilidade humana, sem nenhuma possibilidade matemática, de qualquer ordem, e nós entramos ali, nós chegamos ali, olhávamos para aquela terra toda, e Deus começava a me fazer enxergar pelos olhos da fé, aqueles 150 hectares sendo dedicados para a glória dEle, para abençoar pessoas, as ruas, o transporte interno, sabe, os lugares de acomodação, lugar de criança, lugar de idoso, lugar de treinamento para pessoas carentes, lugar dos nossos acampamentos, das nossas conferências, o grande, magnífico centro de convenções, e ali tudo aquilo começava a ser visto, mas o povo dizia assim, tu está vendo o que aqui, que eu só vejo mato? Eu disse, você vê mato, mas de maneira sobrenatural, Deus planta no meu coração, e eu consigo ver pelos olhos da fé, Ele me dá a fé como a prova, de que o que ninguém está conseguindo ver, Ele está me dando para ver. Fé, gente, é essa prova que Deus lhe dá, quando nada é possível de se enxergar, quando você é míope diante das situações, quando você está cego humanamente falando diante das situações, o Senhor diz assim para você, tome os óculos da fé e enxergue aquilo que eu te mostro agora, louvado seja o nome do Senhor, tome os óculos da fé e enxergue que eu prometi e eu haverei de cumprir. É isso que ele disse para o povo dele no início. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas nós não somos ninguém, Senhor. Deus chama um velhinho, Abraão, velhinho bichinho, já com 80 anos. E ele diz, a sua comadre, assim, sua esposa vai ter um filho. Minha esposa, Senhor, não dá mais. Nem ela dá, nem eu dou também. Naquela época não tinha nem Viagra para socorrer o rapaz. Estava lá ele, cansado já. Se bem que os homens de 80 anos hoje são muito mais fortes, né? Mas Deus disse, veja, olha que coisa. Abraão, olha as estrelas do céu aí, vê se você pode contar. Eu acho que ele começou 1, 2, 10, 20. Dá não, Senhor, é impossível. Assim será a geração que virá de você. Aleluia, gente. É sobre isso que nós precisamos firmar as nossas convicções. O Deus da Bíblia é o Deus das coisas grandes e impossíveis para os homens. E a fé é o quê? A fé é essa lente que Deus nos dá para enxergar onde ninguém vê nada. Deixa eu contar uma história para vocês, acho que eu já contei. Posso contar de novo? Porque vocês são expertos em rir 20 vezes da mesma besteira que eu conto. Aí eu digo, igreja abençoada. Eu falo a mesma besteira, eles riem 10 vezes. Mas isso não é uma piada, isso é uma história verídica que aconteceu comigo e pastor Josemar. Quando saiu o DVD, o primeiro DVD, eu vou falar sobre isso, porque a gente está aí no meio da conversa do coral, né? Quando saiu o primeiro DVD, nós fomos lançar em São Paulo. A gente acabou, a única coisa que a gente lançou foi lançar assim mesmo, né? Não deu para lançar não tinha dinheiro, lançar onde? Mas aí nós fomos em algumas distribuidoras, e aí bateu aquela tristeza, rapaz. Um ano inteiro de produção e nada, os cabas só queriam, aqui é meio difícil, não sei o quê. Eu digo, tá bom.
Estávamos hospedados ali no epicentro da efervescência da vida são paulina ali, no Arouche. Estávamos ali, nas proximidades da Avenida Ipiranga com a São João. E aí resolvemos, ficamos numa birosca, numa espelunca maior do mundo. Eu não sabia que estava ficando onde eu ia ficar. E aí eu olhei para eles, rapaz, é o seguinte, já resolvemos, vamos dormir amanhã, vamos acordar no hotel, o voo é 5 horas da tarde. Eu disse, vamos fazer o quê? Vamos vadiar, né? Vamos sair por aí, andar nas ruas, ver o que é que tem de bom, comer, né? Porque os crentes comem com força. Aí, saí para lá, aí estava passando o filme. Qual era o filme? Os Filhos de Francisco, os 2 filhos de Francisco. Agora pense no cinema novinho, novo. Cinema ali naquele epicentro ali da coisa, fomos assistir essa sessão. E nos emocionamos muito, porque é uma história muito bonita. E o que é que nós vemos ali? Um pai se dedicando a comprar ficha de telefone para ligar para a rádio, para que tocasse a música, toca aí, é o amor, é o amor, é o amor. Toma aí, liga aí, é o amor, é o amor. E aí, é o amor. Estourou nas paradas pelo esforço de um pai. Podemos dizer assim. A música era boa, mas tem muita coisa boa que não acontece. Olha mesmo. Quando eu estou ali meio triste, como eu digo, não tinha nada, não havia nada, nós estávamos no começo de todo o projeto Cidade Viva. A gente veio andando ali na Avenida São João, era Ipiranga, não sei, em direção ao hotel, e eu me emocionei profundamente, porque Deus falou uma coisa no meu coração. Ele disse assim, meu filho, você viu o que a força de um pai foi capaz de fazer na vida desses meninos? Se um pai humano teve a capacidade de fazer o que ele fez, comece a imaginar o que eu sou capaz de fazer na vida dos meus filhos, aqueles que acreditam na minha palavra, aqueles que acreditam em mim. Foi uma coisa muito profunda, porque veio, sabe aquela coisa que juntou a fome com a vontade de comer? A tristeza com a necessidade de uma palavra. E naquela hora, a gente vai andando. E eu com o pastor Josemar, né? E eu estava meio choroso e ele não entendia. Ele disse, me conta. Eu digo, não, rapaz, é porque Deus falou no meu coração assim, assim, assim. E quando eu vou passando, a gente vai passando, a gente começou, eu comecei a ver assim, no ponto de ônibus conversando, uma multidão de africanos. Muitos africanos, agora eram muitos, na calçada, sentados e tal. E eu dizendo, né, tá aí, né, Josemar, rapaz, olha que coisa, quanto africano, né, rapaz? Aqui, né, na calçada aqui. Rapaz, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Deus quer levar também o projeto para a África. Deus quer levar o projeto para a África, né? E eu dizendo para ele, amém, irmão, amém. Glórias ao nome do Senhor. E o baixinho estava todo, ele não tinha nem cabelo branco. Começou a nascer cabelo branco naquela época nele. E ele olhava para mim e dizia, amém, ô glória, aleluia. E vamos caminhando e haja africano na calçada. E meu amigo foi quase até o hotel. Eu digo, mas esse povo foi o que aconteceu, hein? Altaram, teve uma guerra civil em algum lugar, que mandaram os caras para cá de uma hora para outra, todo mundo junto. Aí nisso eu cheguei no hotel, as malas já estavam lá na recepção, a gente tinha feito um check-in antecipado, colocou as malas lá, fui para o banheiro, aí comecei a chorar, glorificando ao Senhor, pelo que Ele falava no meu coração. E aí voltamos, né, com muito ânimo, Deus fez muita coisa, está fazendo, fomos à África, começamos um projeto em Maputo, muita coisa ainda está acontecendo e vai acontecer. Mas eu quero só dizer um fato para vocês. Uma vez o pastor Josemar chegou para mim, há pouco tempo, eu vim saber disso há pouco tempo, a impressão dele, disse, Sérgio, cara, deixa eu dizer uma coisa para tu. Naquele dia que a gente estava em São Paulo, tu se lembra? Se lembra? Que tu falou dos africanos. Ele disse, rapaz, eu não vi nenhum. Não, olha que maluquice. Eu digo, cara, como é? Eu não vi nenhum africano. Nenhum, eu digo nenhum para fazer um chá.
Não. Aí eu disse, mas eu vi. Irmãos, eu digo uma coisa para você, eu não estou ficando doido não. Já tomei muita cachaça, fiquei bêbado, agora doido não. Eu vi. Eu vi. Se materializou diante dos meus olhos ali. Eu comecei a entender esse texto com mais profundidade depois dessa experiência. Olha o que o autor diz. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando ele diz não vemos, ele fala dos olhos do homem natural. Os nossos olhos não veem, mas os olhos da fé nos fazem entrar em uma dimensão metafísica, misteriosa, que só o próprio Deus é capaz de nos dar. Amém, queridos e queridas? É por isso que ele usa uma experiência do próprio Deus na criação, no verso 3, para nos ensinar uma outra lição. Olha o que é que diz o verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ele usa aqui o ato da criação, preste atenção, eu vou usar alguns termos aqui, que podem ser não muito comuns para todos, mas escutem. Quando você lê o relato de Gênesis, quando Deus criou o mundo pela palavra, haja luz, haja terra, haja firmamento. Foi a palavra de Deus, ela é criadora. Deus fala e cria pela palavra. Só que na tradução da Bíblia, para o latim, a Vulgata de São Jerônimo, que está lá na tradução do original em hebraico, é usada a seguinte expressão: Deus, como se dissesse, Deus criou ex nihilo. Deus criou do nada tudo que há. Qual é o princípio que está por trás disso e que deve alimentar a nossa vida hoje? Escute a sua vida. Olha, esse copo onde eu estou bebendo água, vocês estão vendo? Ele é feito de quê, gente? Vidro. Tem matéria-prima aqui que foi usada para fazer esse copo? Vidro. Tem matéria-prima que foi usada para fazer o vidro? Areia. Essa mesa é vidro e é metal. Tem matérias-primas que foram usadas. Essa Bíblia que eu estou lendo, tem papel, uma árvore caiu para que esse papel estivesse aqui. Tem uma capa de couro, um boi ou um bicho outro lá morreu para que tivesse esse couro aqui. A tinta que foi extraída de alguma coisa para se fazer essa Bíblia. Aí eu pergunto, essa criação aqui, desse objeto que tenho nas minhas mãos, ela é humana, tá certo? Ela precisou de matéria-prima, certo, gente? A roupa que eu estou vestindo é de algodão, a sua pode ser de sei lá, de poliéster, sua calça pode ser jeans enfim, de linho, de lycra, mas foram usados componentes. O que São Paulo quer nos dizer aqui, para fortalecer a nossa fé, é algo muito simples. Ele está querendo dizer assim: olha, Deus criou todo o universo ex nihilo, do nada. Portanto, a fé deve ser de tal maneira em nosso coração, que nos faz crer que Deus não precisa de matéria-prima, não precisa de estruturas de plausibilidade, não precisa de lógicas humanas para fazer o que Ele quer fazer em nossa vida, para fazer o que Ele quer realizar em nossa vida. Deus não precisa de nenhuma estrutura humanamente plausível para realizar o que Ele deseja realizar. Oh, glória! Amém! Eu quero que vocês se localizem. Eu não vou para os exemplos de fé. Eu quero apenas que você vá para o 32. E você diga assim para você mesmo e para o Senhor: Senhor, talvez a minha história esteja no meio de tudo isso. Olha o que ele diz, verso 32. Que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, vamos lá, pela fé conquistaram reinos. Escuta, ele traz vários exemplos detalhados, Abraão, Moisés, Abel, mas ele diz, eu não tenho tempo para dar o exemplo de todos, contar a história de todos, eu não tenho esse tempo. Mas olha o que é que ele diz, presta atenção, meu amado e minha amada. Ele diz, olha, pela fé, homens e mulheres conquistaram reinos. Aí eu fico pensando, o que significa conquistar reinos? Naquele tempo significava conquistar reinos, territórios, lugares, impérios. Mas qual é o tipo de fé que Deus quer nos dar hoje que conquista reinos? Que reino nós temos que conquistar? Quem domina esse mundo tenebroso? Qual é o reino que domina? O reino da luz ou o reino das trevas? Quando eu vejo estruturas de corrupção em uma nação como a nossa, quem está dominando? O reino da luz ou o reino das trevas? Quando eu vejo os jovens, ao invés de estarem fazendo esporte, dedicando a sua vida a coisas lícitas e abençoadoras, estão morrendo no crack, quem está dominando essas estruturas? O reino da luz ou o reino das trevas? Quando nós vemos hoje pessoas se prostituindo, casamentos sendo destruídos por banalidades, quem está dominando isso, o reino de Deus ou o reino das trevas? Eu vou sentar aqui, posso? Contar para vocês a história de um missionário, que eu esqueci o nome dele, mas a história eu não esqueço. Ele foi iniciar um trabalho de evangelismo em uma tribo, em uma etnia específica. E lá ele passou muitos anos, e com muita pregação, com muita insistência, com muita luta, depois de anos, sabe quantas pessoas se converteram a Jesus? Nenhuma. Aí eu fiquei pensando, Senhor, se fosse eu aqui, viu? Imagina, eu estou aqui há 8 anos, imagina que eu estivesse aqui há 5 anos pregando, e não estivesse vendo conversões, quebrantamentos, restaurações, eu digo, eu vou me embora. O que eu estou fazendo aqui, né? É porque a gente mede sucesso de uma maneira muito tosca. A gente acha que sucesso é número, sucesso são resultados sempre visíveis, mensuráveis, tangíveis. Aí, os amigos desse cara mandaram para ele uma carta e disseram, meu amigo, nosso amigo, nós sabemos de toda a luta que você está travando nesse lugar. E queremos perguntar o que você gostaria de ganhar de presente. O que você quiser, nós mandamos para você. Quiseram dar força para ele, né? Acho que pensaram, coitado, está se sentindo frustrado, não está vendo nenhum resultado da sua evangelização. Aí eu fico pensando, né? Você, né, mulher? Quantos anos você intercede pelo seu marido e ele não está nem aí? Você, né, pai, né, mãe, que há tanto tempo intercede pelo seu filho, chora de madrugada. Nessa hora, ele pediu um presente aos amigos. Ele disse, não quero ouro, não quero prata, não quero roupas, só quero uma coisa. Mandem para mim um conjunto de peças com cálices pequenininhos, para que eu possa celebrar a ceia do Senhor. Aqueles cálices que nós usamos aqui, que é de metal, que vem os cálicezinhos, vocês sabem? Que o pão vem dentro, estruturas de alumínio, simples. Manda para mim. Os amigos, quando receberam a carta, ficaram meio assim, eu acho que nosso amigo pirou. Não é porque não tem ninguém, ele vai fazer a ceia com quem? Com os cachorros? Porque a ceia do Senhor é com quem acredita no Senhor. Ele vai fazer com quem essa ceia? Eu acho que eles até disseram assim, rapaz, a Bíblia diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Ele era só ele e ele mesmo. Tecnicamente, nem orar ele podia. E ele disse, mandem para mim um conjunto de cálices para que eu realize a ceia do Senhor. Naquele tempo não tinha Sedex nem Fedex. Nem tampouco Fedex 10. As coisas eram enviadas de navio. E mandaram um presente para aquele rapaz.
E depois de muito tempo, né, dura dias, até meses para chegar. Durante o processo em que os cálices estavam sendo embarcados, em que a fé estava sendo exercitada no território do impossível, Deus deu para ele 10 vidas que se salvaram da sua pregação durante o período em que os cálices estavam viajando. E quando chegaram, ele desembalou e disse: obrigado, Senhor, porque agora eu começo a conquistar um reino. Essas pessoas agora são levadas do império das trevas e são transportadas para o reino do Filho do teu amor. Abra a Bíblia aí, verso 33, vamos lá juntos. Os quais pela fé conquistaram reinos e fizeram o que, gente? Praticaram a justiça. Pela fé praticaram a justiça. Ora, se fé é obediência, aquilo que Deus quer que a gente faça, eu fico pensando. Talvez tenha gente aqui nesse lugar dizendo assim: mas Senhor, como é difícil ser empresário. Os meus concorrentes são desleais, desonestos, sonegam tributo, e eu estou aqui, tendo que entrar na mesma onda. Quero dizer uma coisa para você: você não está vivendo de fé. Deus diz assim: pela fé praticaram a justiça. Senhor, eu não consigo ver nada, é tudo muito difícil, mas pela fé eu pratico a justiça. O que é que eu faço, meu Deus? Estou no meio de um povo corrupto, de uma estrutura corrupta, estou preso, tenho medo de sair dela. Pela fé praticaram a justiça. O meu namoro descambou para uma completa carnalidade, nós nos afastamos de Deus, nós estamos vivendo totalmente distantes do Senhor, e eu não sei como dar um basta. Pela fé praticaram a justiça. Abre aí a Bíblia de novo, no versículo 34, leiam comigo. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Quantas pessoas aqui não estão cansadas hoje? Cansadas da vida, cansadas das circunstâncias, cansadas dos problemas, cansadas dos desafios, cansadas da opressão, do desprezo. E olham: onde está o meu arsenal? Onde está o meu combustível? O Senhor fala ao nosso coração: meus filhos e filhas, da fraqueza tiraram forças, transformaram desertos em oásis, impossibilidades em possibilidades, medo em coragem, tristeza em alegria, solidão em companhia. Da fraqueza tiraram forças. 3 coisas aqui que a fé nos faz realizar: conquistar reinos, conquistar famílias, conquistar bairros, conquistar nações, porque o Senhor nos chamou para essa obra. Praticar a justiça pela fé, quando tudo parece contrário, quando tudo parece improvável, quando tudo parece impossível. E aí a gente diz: mas eu estou cansado, Pai. Como homem que sou, eu mesmo te digo: estou cansado.
da fraqueza, eu te dou força. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse e dissesse: Senhor, renova minha fé. Eu quero esperar na biblioteca de Nova York, porque eu sei que o Senhor virá me buscar. Senhor, eu não vejo nada, eu não vejo matéria-prima, eu não vejo plausibilidade, eu não vejo condições humanas, eu não vejo possibilidade alguma, Senhor. Mas eu sou lembrado por Tua palavra que o Senhor fez o mundo ex nihilo, e haverá de fazer na minha vida. O Senhor não precisa de matérias-primas. Por isso, pela fé, Senhor, eu conquistarei reinos. Diga ao Senhor: eu conquistarei reinos. As trevas não resistirão à passagem dos filhos da luz. Eu, Senhor, eu praticarei a justiça quando a injustiça é a regra. Eu, meu Deus, eu, meu Senhor, no cansaço da jornada, na lágrima da madrugada, no desespero da alvorada, eu encontro forças no meu Senhor, no Senhor da minha vida.